A Madeira vive hoje um dos momentos mais graves da sua história recente. O quadro geral da região é de tal maneira conhecido e sentido por todos os madeirenses que a enumeração das razões desta constatação é simples e não precisa de grandes explicações, ou seja, é sentida por todos os madeirenses. Todos os setores da nossa economia estão em crise e em recessão, desde o turismo, passando pela agricultura, pelas pescas, o comércio, a administração pública, serviços, enfim, vive-se um clima de profunda crise na região autónoma da Madeira. Na saúde e na educação, a crise financeira que põe em causa o Estado Social pelas políticas erradas levadas a cabo pelo Governo Regional, junta-se o conflito com os profissionais de saúde que deixa a saúde em estado de sítio e nas escolas os problemas agravam-se, as crianças começam a sentir muitas dificuldades a vários níveis, incluindo o sagrado direito à alimentação. A partir deste mês, os professores, os médicos, os enfermeiros, os funcionários públicos em geral, vão começar a sentir nos seus bolsos o corte dos salários, aprovados apenas pela maioria do PSD na Assembleia Legislativa Regional no Orçamento Regional para 2011. Ao contrário do Governo Socialista dos Açores, que criou um complemento salarial para os vencimentos dos funcionários públicos, o Governo Regional do PSD preferiu esbanjar o dinheiro dos madeirenses em serviços inúteis e em obras supérfluas. As instituições autonómicas, nomeadamente o Parlamento e o Governo Regional, correm o risco de vir a sofrer fortemente, ou melhor, a ser fortemente atingidos por esta crise económica que resvala para uma crise política regional que já ninguém consegue esconder. Perante tudo isto, o PS renova o seu compromisso de garantir aos madeirenses que tudo fará, sem egoísmos nem calculismos e com elevado sentido do interesse regional, para dar o seu contributo essencial para a construção de uma alternativa política de base democrática ao atual regime regional. O PS defende que o processo democrático de substituição do atual regime pode e deve acelerar-se uma vez concluído o processo eleitoral em curso, ou seja, após as eleições presidenciais. O PS renova, portanto, o apelo ao contributo de todos os madeirenses de boa vontade à convergência na ação de todas as forças sociais e políticas que não se revêem no atual poder político regional. Hoje, mais do que nunca, os desafios ao desenvolvimento, à modernidade e à democracia, subjacentes à iniciativa política Convergência na Ação, são urgentes e exigem grande sentido de responsabilidade de todos os que querem uma Madeira económica e socialmente desenvolvida e justa. Veja aqui que dá ênfase a este tema de Convergência na Ação. Isto é um batismo novo da plataforma que o PS propôs. Bom, nós lançamos desde o ano passado um desafio a todas as forças políticas e sociais, através da dita plataforma, que houvesse um esforço por parte daqueles que querem ver uma Madeira mais democrática e com um modelo de desenvolvimento sustentado ao serviço de todos e não só de alguns. Esse desafio foi lançado às forças políticas, às organizações da sociedade, aos cidadãos de forma individual, de maneira a podermos criar todas as condições para que houvesse uma alternativa de oposição a este regime do PSD. E isso deu resultados através dessa convergência na ação, que com entendimentos pontuais através de diversos partidos, nomeadamente em alguns dossiês que já foram discutidos na Assembleia Legislativa da Madeira e outros que estão agendados para serem discutidos nesta sessão legislativa que começa. Por isso mesmo é que nós queremos dizer com esta declaração política que não abandonamos de maneira nenhuma essa ideia que é geradora de esperança para a sociedade,
para toda a economia que está a sofrer esta profunda crise resultante de uma inércia de um governo, de um regime que já não tem soluções para os problemas da região. Por isso mesmo é necessário que todos nós, partidos políticos da oposição e as forças vivas da sociedade, congreguem um esforço de maneira a criarmos uma alternativa democrática a este regime que já deu o que tinha a dar, como podemos verificar, ou podemos verificar através dos resultados que nos apresentam. Acha que em eleições os outros partidos vão aceitar um tipo de convergência destas? É que vão todos a votos, não é? Bom, repare, o que é que está subjacente ao compromisso desta ação, desta convergência na ação? É que todos lutemos para que os princípios fundamentais da Constituição da República sejam aplicados nesta parcela do território. Essencialmente, convergência política, para que a democracia seja uma realidade plena também nesta parcela do território, para que os órgãos de governo próprio funcionem de acordo com aquilo que são as exigências de um Estado de direito democrático. E todos os partidos políticos manifestaram na altura vontade em convergir, em trabalhar em conjunto de maneira a encontrarmos soluções para estes problemas, independentemente da ação estratégica de cada um dos partidos. Nós não queremos, com esta ideia, sempre dissemos na altura e continuamos a defender que a convergência na ação vá substituir a estratégia individual de cada um dos partidos. Mas o que nós queremos é que os partidos políticos que tanto se queixam de graves problemas na democracia, deste regime político que põe em causa os direitos das oposições, que põe em causa um modelo de desenvolvimento de maneira a que a autonomia esteja ao serviço de todos, então, se todos nós nos queixamos do mesmo, devemos, em conjunto, dar as mãos para encontrarmos soluções para estes graves problemas e, desta forma, gerar uma esperança para aqueles que já a perderam, olhando para esta governação que nós temos há quase 40 anos na região autónoma da Madeira. Diz que após as presidenciais deve-se fazer a substituição do atual regime, quer dizer o quê? Querem as eleições regionais o quanto antes? Bom, o que eu acho é que há todas as condições perante o estado de crise que a Madeira está a viver, perante a crise política que nós estamos a verificar, que está a pôr em causa o próprio funcionamento dos órgãos de governo próprio da região, Parlamento e o próprio governo regional. Nós vemos claramente que essa crise política está instalada. E então, perante esta situação, o que compete aos partidos da oposição e ao Partido Socialista como maior partido da oposição é encontrar todas as condições políticas para devolver a esperança à população da Madeira. É para isso que nós servimos. Os partidos políticos têm de encontrar soluções para os problemas. E se existe este grave problema de regime político na região autónoma da Madeira, então o que é necessário é que os partidos os partidos da oposição encontrem condições para devolver a esperança aos madeirenses, ou seja, para apresentarem uma alternativa democrática e credível a este regime que já deu o que tinha a dar.